Oi, pessoal. Eu sou Lenca Lins e Silva, defensora pública do Estado do Paraná, e estou aqui hoje, a convite do Juiz Impacto, para analisar com vocês algumas questões da prova para ingresso na Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Vejam, nós vamos aqui conversar sobre as questões relativas a direito antidiscriminatório, direito à saúde e princípios e atribuições institucionais. E aí, eu já vou adiantando que se vocês vierem me dizer que acharam a prova estranha, esquisita, eu vou concordar integralmente. Não tá fácil a vida da concurseira e do concurseiro, não. Mas vamos tentar tirar o melhor disso, tirar o melhor dessa experiência, tenhamos ido bem ou não na prova. Porque quando a gente começa a analisar as questões, nem sempre bem formuladas, na opinião pessoal de cada um, né? A gente começa a aprender a sair dessas questões, a resolver essas questões, ainda que ela não tenha vindo da maneira mais confortável, da maneira mais correta, por assim dizer, em sua redação. Então, vamos começar por direito antidiscriminatório, que traz, na questão 63, o tema da psicologia social voltada às questões discriminatórias. Bem, pessoal, essa questão aqui, a gente não precisava saber exatamente sobre a psicologia social, sobre a teoria da psicologia social, sobre sua dogmática ou doutrina. Por quê? Porque quando a gente lê o enunciado, vejam, a psicologia social tem desenvolvido uma grande diversidade de modelos explicativos sobre fatores que determinam as práticas discriminatórias. Dentro dos níveis de análise, vejam, o nível intergrupal é aquele em que o comportamento social é explicado a parte. Bom, nós estamos falando de grupo, estamos falando de algo intergrupos, intergrupal. Então, vejam, alternativa A, das relações estabelecidas entre determinadas pessoas a partir das formas concretas entre determinadas pessoas, já afastamos. Das ideologias, sistemas de crenças e representações que as sociedades criam em razão dos conflitos, das relações estabelecidas entre determinadas pessoas, das diferenças na posição social dos indivíduos, dos processos psicológicos do indivíduo em ambiente delimitado? Vamos lá. O gabarito é a letra D. E o que diz a letra D? Voltemos. Das diferenças na posição social dos indivíduos. Quando a gente fala em posição social, a gente está falando de grupos sociais, né? Então, sem que a gente soubesse exatamente sobre o que se trata, do que se trata a psicologia social em matéria discriminatória, nós conseguiríamos afastar algumas alternativas. Mas vamos saber, então, o que é a psicologia social. Na psicologia social, a teoria dos conflitos reais foi bem mais explicitada nos estudos realizados por esse autor. A teoria foi elaborada com base no pressuposto de que a discriminação resulta de relações funcionais reais e objetivas que se estabelecem nas relações entre os diferentes grupos sociais. Nessa perspectiva, a principal causa da discriminação seria o conflito real de interesses entre grupos. Esses conflitos representam dinâmicas de cooperação ou de competição intergrupal, isto é, de relações de interdependência positiva ou negativa. Então, vejam,
dentro da psicologia social, existe uma teoria, que é a teoria dos conflitos reais, que então vão dar o tom e vão dar a resposta a essa questão. Tá, pessoal? A questão está certinha. Não temos o que criticar. A questão 64 trouxe um tema que nós apostamos na revisão de véspera. Então, quem teve a oportunidade de acessar a revisão de véspera, ainda que de uma maneira um pouco corrida, porque havia muitas matérias a serem trazidas naquele dia, e a ideia era que vocês tivessem, né, relembrar, né, que vocês pudessem relembrar alguns temas ali. Eu trouxe a questão da teoria das microagressões, porque eu acho que é um tema que vale a pena ser cobrado e tem sido cobrado com uma relativa frequência nos concursos públicos. Então, o enunciado diz o seguinte: a taxonomia das microagressões aplicáveis a questões raciais, de gênero ou de orientação sexual divide-se em 3 categorias conhecidas como microassaltos, microinsultos e microinvalidações. E aí eles perguntam o que seria essa categoria dos microassaltos. A única dificuldade para quem assistiu a nossa revisão aqui nessa questão seria com relação ao termo microassaltos. Mas um pouquinho de atenção nos levaria à resposta correta. Por quê? Porque nós falamos dos microinsultos, nós falamos das microinvalidações. Os microassaltos, na verdade, são o que nós falamos na aula como microataques, como denominamos de microataques, assim como a Dilson Moreira, no Tratado de Direito Discriminatório, traz. Então, vamos ver o gabarito. O gabarito foi a letra A, que, vamos voltar lá, diz que os microassaltos seriam condutas conscientes dirigidas a atacar o grupo considerado de subhumanos inferiores. É isso, são os microataques. Mas vamos ver as outras alternativas. Por quê? Porque a gente sabe que a teoria das microagressões, que são aquelas ofensas diárias, sutis e clichês, né? A gente tem esse conceito aí, se dividem em 3 categorias. Os microataques, ou, já sabemos agora, microassaltos, caso não soubéssemos, são degradações raciais explícitas, caracterizadas principalmente por um ataque verbal ou não verbal, com o objetivo de ofender a vítima através de xingamentos ou ações preconceituosas. Vamos supor, como eu dizia, que nós não soubéssemos que os microataques e os microassaltos são formas diferentes de se denominar a mesma coisa. Vamos imaginar isso. Nós sairíamos pelas outras espécies de microagressões, porque a gente sabe que os microinsultos são caracterizados por comunicações que transmitem grosseria e insensibilidade e depreciam a herança ou a identidade racial de uma pessoa, tal qual redigido ou apresentado na letra B. Então, a gente sabe que microassalto não era. As microinvalidações são comunicações que excluem, negam ou anulam os pensamentos, sentimentos ou realidade experiencial de uma pessoa de cor, tal qual a letra C, a alternativa C. Tudo isso, gente, nós temos um pouco mais esmiuçado num módulo específico, numa aula específica de mais de 1 hora de direito antidiscriminatório na plataforma do Juiz Impacto, tá?
Então, aqui a gente está só fazendo a análise da questão. Então, nós temos a B, a C, nós analisamos. A D fala de ações direcionadas a inibir acesso a pessoas marginalizadas, retirando-as do contexto ou ambiente almejado. Vejam, isso pode ser um monte de coisa, mas me parece algo relacionado à discriminação indireta, que é aquela adoção de uma prática que parece neutro, mas que, na verdade, a prática nos mostra, a experiência nos mostra, que esse tipo de prática, de regra ou de critério acaba por excluir determinado grupo vulnerabilizado. Então, para mim, na minha concepção, a letra D diz respeito à discriminação indireta e não a microassaltos. E a letra E traz uma hipótese de discriminação racial simbólica, que é aquele comportamento daqueles que se dizem contrários à discriminação direta das minorias raciais, mas as culpabilizam pela situação na qual se encontram. Por exemplo, o negro está nessa situação porque ele é preguiçoso, ou qualquer coisa desse tipo, sempre trazendo à baila a meritocracia. Então, olhem lá. Publicações diversas que visam, de forma indireta, fortalecer a meritocracia como acesso a níveis de poder. Então, também é hipótese de discriminação indireta ou de discriminação simbólica. O fato é que microassalto não é. Muito bem. Passemos, então, para as questões de direito à saúde. A questão 61 traz letra de lei, que é relativo à Lei 12.871 de 2013, que é a lei do Mais Médicos, né? Do programa Mais Médicos. Muito polêmico, muito discutido, mas enfim, né? E traz como alternativa correta a letra D, como gabarito B, desculpa, a letra B. Por quê? Porque ele pergunta assim, ó. Dentre os objetivos previstos expressamente na legislação de regência para o programa Mais Médicos, não está. Aí, é só aí, na normativa, que a gente vai ver que oferecer emprego para médicos estrangeiros formados em instituições não brasileiras, independentemente da validação de seus diplomas, não é um dos objetivos previstos expressamente na legislação de regência. E que, por um outro lado, todos os demais, assertiva A, C, D e E, estão previstas lá, logo no artigo 1º. É instituído o programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde, com os seguintes objetivos. Então, ele traz vários objetivos. Aqui, ó, a letra A, aprimorar a formação médica no país e proporcionar maior experiência no campo da prática médica durante o processo de formação. A C, ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, etc. A D, aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do país, na organização e no funcionamento do SUS. Letra tá aqui, ó, inciso 7. Aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do país. É isso, que também está na letra E, né? Na letra E e na letra D. Deixa eu só voltar lá, porque temos estimular a realização de pesquisas aplicadas, aquilo era da letra D, e estimular também está entre um dos objetivos, que na verdade está aqui, ó, aqui está a letra E, mas é o inciso 8º. Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. Então, vejam, todos os objetivos, à exceção da letra B, todas as demais assertivas constituem objetivos conforme a lei de regência do programa Mais Médicos. A questão 62 me trouxe um mal-estar, não vou mentir, me trouxe um desconforto. Conversei com alguns outros professores, aos quais agradeço aqui, e nós chegamos à conclusão que não é uma hipótese de anulação, mas realmente a questão é muito
como que a gente fala isso de uma maneira? Mas a questão foi uma questão muito capciosa, uma questão que trouxe termos que levam o candidato a uma determinada opção, porque veja, o processo de fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde depende de algumas fases reguladas no âmbito do direito sanitário. A incorporação de determinado medicamento passa necessariamente pela decisão sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos em relação aos entes federados responsáveis, sendo que a negociação e pactuação no âmbito federal, vejam, são realizados no espaço. Vamos lá. Nós temos algumas instâncias na sistemática do SUS, como nós sabemos. Nós temos todas essas alternativas, elas integram, de fato, em alguma medida, a sistemática do SUS, mas existe uma lógica nessa sistemática, segundo a qual as comissões tripartites, ou a comissão intergestores tripartite, ela atua em âmbito federal. Então, em se tratando de âmbito federal, para negociação e pactuação, a gente, isso se dá no espaço da comissão intergestores tripartite. Ponto. No âmbito estadual, na bipartite. Ponto. A alternativa correta é a alternativa D, tripartite. O que me causou mal-estar aqui? O que me causou mal-estar é a palavra incorporação de determinado medicamento. Porque incorporação, a palavra incorporação, diz respeito à Conitec, que é a Comissão de Tecnologia. E nem a nenhuma dessas comissões ou conselhos que são elencados na questão. Mas, relendo, conversando, né, coisa que o candidato não tem tempo para fazer, né, numa prova extensa, nós chegamos à conclusão que a questão realmente ela se refere à negociação e pactuação. Então, para negociação e pactuação em âmbito federal, seria a Comissão Intergestores Tripartite, alternativa C. D, perdão. Vou voltar lá para não ter erro. D. Então, vejam, aqui no nosso material das apostas, lá, a gente já fala sobre o artigo 14A e 14B, que vão trazer essas competências e atribuições dessas comissões, que é espaço de negociação, de decisão sobre aspectos operacionais, financeiros e administrativos, tal qual trouxe o enunciado da questão. E eu trouxe aqui um adendo, que é o artigo 19P, que vai falar de dispensação, não de incorporação, mas que nos mostra a lógica das comissões. Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, tripartite. No âmbito de cada estado, bipartite. No âmbito de cada município, Conselho Municipal de Saúde. Então, o artigo 19P, ele nos dá dicas para a gente lembrar, quando nos faltar a memória, é raro, mas acontece muito, nos lembrar das atribuições dos níveis federativos de cada comissão ou conselho. Tá bom, pessoal? É isso, mas sim, é uma questão que me causou uma certa angústia, por assim dizer. Vamos passar para princípios e atribuições institucionais. A questão 86. Tendo em vista a atuação da Defensoria Pública dos Estados na defesa dos vulneráveis climáticos e ambientais, considera-se o direito ao meio ambiente um direito fundamental, heterotópico, em razão de. Vamos lá, gente. Margiou aqui o racismo ambiental, hein? Margiamos o racismo ambiental, que já caiu em primeiras fases recentes e, né, sempre pode ser tema de prova. Sobretudo porque estamos a poucos meses da COP30, que vai acontecer no Pará.
e vai discutir meio ambiente. Então, é um tema quente, assim, né, para a prova, de modo geral. Bom, mas não é essa a questão, só estou trazendo aqui para que vocês fiquem atentos. A questão aqui vai falar de direito fundamental heterotópico. Então, se a gente sabe o que é direito fundamental heterotópico, a gente afasta todas as demais, que é aquele direito que, assim como o meio ambiente, não está relacionado no artigo 5º ou no capítulo 5º ao 17º, ou no capítulo de uma determinada Constituição que traz a maior parte dos direitos fundamentais, mas por se relacionar à dignidade humana, à dignidade da pessoa humana, é também considerado direito fundamental. Então, está lá na alternativa C. E é importante que a gente diga que, então, a gente tem os direitos típicos ou clássicos, que são esses, que estão alocados nos capítulos específicos voltados à proteção dos direitos fundamentais, e você tem os direitos fundamentais heterotópicos, que são aqueles considerados fundamentais, mas que não foram elencados em parte constitucional específica. Podem estar em outros capítulos constitucionais ou em normas infraconstitucionais. Então, alternativa C, aqui não tem muito que ser acrescido. A 87, uma outra questão que me trouxe um certo mal-estar também, por assim dizer, também. E eu explico por quê. Vejam, a questão versa sobre uma resolução do Conselho Superior, que é a Resolução 3 de 2022. Muito bem. Essa resolução vai trazer escutativa, custos vulneráveis, vai tratar dessas questões. Muito bem. A alternativa correta é, de fato, a letra A, em que se diz que é permitida, no âmbito do processo penal, inclusive em atuação como custos vulneráveis, né? No âmbito do processo penal, inclusive em atuação pró-vítima processual. Tá certo. Ocorre que é pró-vítima processual desde que não cause prejuízo à defesa. Então, para quem atua e para quem lê essa assertiva, isso causa um arrepio, porque ela está incompleta, mas ela não está errada. É isso. Então, não pode ser negada pelo interventor natural? Pode. Não pode ser provocada pelo juízo da causa? Não só pode, como deve. Caso a intervenção como custos vulneráveis não seja levada a efeito pela Defensoria Pública, porque nem sempre a Defensoria Pública toma conhecimento de situação que tramita no Judiciário, em que seria cabível e necessária a intervenção como custos vulneráveis, então, quando isso acontece, o juiz tem que provocar. Exige promoção de escuta ativa judicial? Não necessariamente. Inviabiliza a atuação do mesmo defensor público como representante postulatório? Não inviabiliza. Só inviabilizará se houver, naturalmente, conflito de interesses, mas, via de regra, não inviabiliza. Isso tudo, pessoal, está lá, ó, nessa resolução, que é a Resolução 3 de 2022, no artigo 5º, vai trazer a questão da escutativa e vai dizer, ó, é recomendável a aplicação de métodos de escutativa, pode ser instaurado, quando em curso processo judicial, o custos vulneráveis poderá buscar meios judiciais. Então, há uma flexibilização muito, muito grande. A intervenção como custos vulneráveis somente poderá contribuir, enquanto manifestação do Estado defensor, somente poderá contribuir com os interesses da vítima, em caso de inexistência, prejuízo ou de colisão de interesses com a defesa. Isso é essa parte aqui que me incomodou, porque ela deveria ter vindo. Aliás, eu tenho visto muito nas provas as alternativas em que faltam dados, faltam informações e sendo dadas como corretas.
integralmente corretas. Então, pessoal, é isso. Fica essa dica aí para as demais provas, porque têm sido consideradas corretas. Mas estão lá, então, e nos artigos 13 e 14 dessa resolução. Tá? Todas as demais ali a gente tira por exclusão. Compete ao Defensor Público Geral, segundo a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Amazonas. Letra de lei, né? Aqui seria diligenciar visando a execução e ao recebimento das verbas sucumbenciais arbitradas em favor da instituição. Essa assertiva está no artigo 9º, inciso 25, exatamente assim, diligenciar visando a execução, mas a título de conhecimento, a letra B é de competência do Conselho Superior, que é conhecer e julgar recurso em processo administrativo disciplinar, deliberar sobre organização de concurso para ingresso à carreira do defensor público. Conselho Superior, mas aí, né, gente, o verbinho deliberar requer mais de uma pessoa, né? Então a gente já deduz. Obstar a promoção por antiguidade justificadamente. Vamos lá. Era atribuição da corregedoria, mas o inciso foi suprimido do artigo 20 da Lei Orgânica. E a letra E também compete ao Conselho Superior, de acordo com a Lei Orgânica, fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo da Defensoria Pública do Estado. Então, a assertiva correta, letra A, conhecer e julgar recurso em processo administrativo, Conselho Superior, deliberar sobre organização de concurso para ingresso à carreira, Conselho Superior, obstar a promoção por antiguidade, justificadamente, era um inciso do artigo 20, que diz respeito às atribuições da corregedoria, do corregedor ou da corregedora, mas foi suprimido, e fiscalizar a aplicação de recursos do Fundo da Defensoria Pública é do Conselho Superior, de acordo com a normativa, letra de lei, infelizmente. 89. Conforme dispõe a resolução 006 de 2024 do Conselho Superior da Defensoria do Amazonas, foi criado o Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, bem como defensorias especializadas na temática. Então, sobre o núcleo especializado, quando a gente consulta essa resolução, o artigo 3º diz lá: fica criado o Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da Defensoria Pública do Amazonas, composto pela seguinte estrutura: coordenação, defensoria especializada, assessoria técnica. E aí o parágrafo 1º diz, a letra E, né, o gabarito, a coordenação do núcleo especializado de defesa dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais será exercida por um defensor público ou uma defensora pública do Estado do Amazonas, designado pelo defensor público geral ou pela defensora pública geral. Está lá, ó, letra E. Terá como coordenador defensor público designado pelo defensor público geral. Letra de lei. 90. O método de pensamento é o que confere à ciência jurídica uma nova dimensão conceitual referente ao acesso à justiça, tendo em vista que se preocupa com. Essa é uma questão que pode nos dar a impressão de que é uma viagem ao centro da Terra, mas não é, não. É um tema importante e que está previsto no seu edital. Salvo engano, no item 4, deem uma olhada lá, é o item que vai trazer relatório do Capelete do GARF e essas coisas. As ondas, né, de acesso à justiça e tudo mais. Lá no finalzinho fala sobre, especificamente, método de pensamento. A assertiva correta é a letra D, que é a efetivação adequada dos direitos individuais e coletivos. Veja,
Capelletti e Gart trazem as ondas de acesso à justiça. E, dentro da terceira onda, especificamente a terceira onda, há uma preocupação com a melhoria das técnicas de efetivação da prestação jurisdicional. Ali vai falar sobre arbitragem, muita gente trabalha a terceira onda sobre esse enfoque, né? Das formas consensuais de resoluções de conflitos e tudo mais. Mas o que a gente tem que saber aqui é que o acesso à justiça como método de pensamento significa adotar uma perspectiva que prioriza a efetivação dos direitos e a resolução de conflitos de forma justa e acessível para todos. Isso envolve não apenas o acesso aos tribunais, mas também a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos e a busca por soluções que considerem as necessidades e particularidades de cada indivíduo. Ou seja, o que se procura por meio do método de pensamento voltado à ciência jurídica, sob a perspectiva de uma nova dimensão conceitual referente ao acesso à justiça, é a efetivação adequada dos direitos individuais e coletivos. É a efetividade da prestação jurisdicional. Não basta a prestação jurisdicional em si. Ela tem que ser efetiva, ela tem que ser suficiente. Ela tem que atender aos anseios do jurisdicionado. Terceira onda de Capelletti. Há vasto estudo sobre isso. Por fim, Capelletti, de novo, Mauro Capelletti e Bryant Garth, na obra Acesso à Justiça, desenvolveram a ideia de obstáculos que faziam frente ao acesso à justiça. O obstáculo relacionado às dificuldades inerentes à tutela de direitos coletivos, buscados por demandas apresentadas em juízo, é denominado obstáculo. Essa daqui é ou sei ou não sei. Então, a gente está falando aqui da terceira onda, em que se apresenta o obstáculo denominado organizacional. Trouxe esse trecho aqui de um bom artigo do Conjur, que diz que, quanto à segunda onda de acesso à justiça, preconizada por Capelletti e Gart, esta tem maior correlação com o obstáculo organizacional. Perdão, gente, eu falei terceira onda, é a segunda onda. Terceira onda, questão anterior. Esta tem maior correlação com o obstáculo organizacional, razão pela qual se traduz pela busca da proteção de direitos meta-individuais, difusos e coletivos. Esta onda reforçou a reflexão tradicional sobre o papel do processo civil e sobre o papel dos tribunais, passando de uma visão individualista para uma visão macro, coletiva, de resolução de demandas no atacado, quando elas sejam caras a um grupo determinado ou mesmo indeterminado de pessoas, evitando-se com isso a proliferação de ações judiciais e o congestionamento do judiciário. Aquela história de que o processo civil individual se tornou insuficiente e contraproducente, né? Quando analisado frente à sociedade moderna, né? À sociedade atual. Já a segunda onda de acesso à justiça, que se refere à proteção de direitos meta-individuais, difusos ou coletivos, também possui aporte na atuação da defensoria, embasada tanto na lei quanto na jurisprudência dos tribunais. Então, a legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública, daí a importância também da gente saber um pouco sobre o tema, ou bastante sobre o tema, né? As ondas de acesso à justiça a gente precisa saber de cor. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Sei que não foi uma prova simples,
Foi uma prova complexa, não só nessas matérias, mas em várias outras matérias. Mas nós estamos aqui à disposição para ajudá-los. É, caso vocês tenham dúvidas ou entendam que alguma questão que foi trabalhada aqui pode ser objeto de anulação ou anulável, e queira conversar, queira discutir, caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição, tanto por meio da plataforma do Desimpacto, quanto também pelo Instagram. Meu Instagram é Olenka Lins. E fiquem à vontade, a gente conversa, como eu brinco sempre também, né? Por sinal de fumaça, como vocês entenderem melhor. Tá bom? Desejo boa sorte, tenho certeza e tenho certeza que o que é de vocês está guardado e que é só questão de tempo. Um beijo.